Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live onde vamos aqui estudar sobre a Palavra de Deus, onde vamos falar e extrair lições da Bíblia que nós tanto conhecemos, tanto estudamos e hoje estamos aqui para tirar mais algumas lições. Que bom que você está aí assistindo, não importa o horário, não importa o momento, mas saiba que você está aqui justamente para aprender mais sobre a Bíblia, para aprender mais com Deus. E vamos lá, relembrando aqui a última live que fizemos, falamos sobre Neemias realizando o impossível. Como assim ele realizou o impossível? Ele foi chamado para uma missão, reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém como nação. Então ele foi com essa missão, só que parecia impossível, porque haviam inimigos, nações inimigas ao redor, o próprio povo estava desanimado, a cidade estava numa calamidade total, né? Mas nós vemos que ele realmente não desistiu. Chegou um momento em que eles construíam um muro com uma mão e com a outra seguravam a espada para se defender contra os ataques inimigos. Nós vemos que não foi fácil, em nenhum momento foi fácil, mas que ele sempre confiou em Deus. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o final da reconstrução de Jerusalém, da parte civil, como cidade mesmo, como construção, os muros, os portões, mas também como nação, toda a sua identidade de povo mesmo, e também a parte espiritual ali, certo? O que vamos ler hoje está a partir de Neemias 5, então do Neemias 5 até Neemias 13, ali são alguns dos capítulos que a gente vai ler hoje, que está ali a história, e a gente começa primeiro falando sobre um grande problema que havia lá. A gente está falando sobre a reconstrução, mas também haviam problemas. Enquanto as coisas iam acontecendo, a cidade estava num estado realmente de calamidade, estava muito difícil. E havia uma discrepância muito grande, uma divisão muito grande entre os ricos e os pobres. Então quem tinha muito dinheiro ali estava ficando cada vez mais rico porque tirava proveito daqueles que eram mais pobres, que precisavam do sustento e não conseguiam, né? Então se sujeitavam a trabalhos que de outro modo não se sujeitariam, chegavam a vender seus filhos e filhas como escravos, né, para pagar suas dívidas. Os ricos cobravam juros abusivos ali, e não é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Vamos ser sinceros. E ali estava nesse estado de calamidade e Deus nunca aprovou isso. A gente vê que as leis que Deus deixa ali, né, nos livros, né, Levítico, Deuteronômio ali, que são os livros meio que trazem as instruções de Deus para o povo como nação, nunca aprovaram essa prática de juros abusivos, essa prática de tirar proveito do povo, né? Tanto que, pelo contrário, ali as dívidas seriam perdoadas depois de um tempo, o povo trabalharia para pagar suas dívidas, né? Só que não perderia sua dignidade como pessoa. As posses não seriam transferidas de forma permanente, pelo contrário, você poderia alugar ali o seu campo, a sua terra, de uma forma que depois de alguns anos ali você conseguiria retomar, para sua descendência também não ficar sem nenhum recurso. Então Deus já havia pensado em tudo isso para que, por mais que você entrasse numa dívida, por mais que você entrasse numa situação complicada, como estava acontecendo com muitos, você não perdesse a sua dignidade, você não tivesse que se humilhar para conseguir aquilo. E é sobre isso que Deus deixou bem especificado, só que muitas pessoas não se importavam mais com isso, não ligavam mais para isso e queriam só lucrar em cima daquela situação. Neemias, ele é avisado sobre o que estava acontecendo, ele realmente o povo trouxe esse problema para ele, porque era um problema ali geral, e ele, como governador ali, instituído pelo rei da Pérsia, ele teria que tomar algumas providências. Só que aí vem a questão: as mesmas pessoas que estavam tirando proveito dos mais pobres eram as pessoas que tinham recursos para financiar a reconstrução do muro. Eram as pessoas que tinham recursos ali para bancar toda a obra, que eram grandes apoiadores e grandes patrocinadores de tudo aquilo que Neemias estava fazendo. E agora? Você fala a verdade na cara dessas pessoas que estão investindo dinheiro ali na obra, ou você
passa um pano só porque eles estão ajudando. Nós conhecemos Neemias, ele sabe que ele não passava pano. Pelo contrário, ele chama o pecado pelo nome, ele repreende aquelas pessoas que estavam fazendo o errado, por mais que aquilo pudesse acarretar em consequências, né, para a construção, em consequências ali para os recursos que entravam para a reconstrução dos muros e tudo, mas ele não deixou que isso abalasse a sua fé e abalasse o seu conceito de certo e errado. O certo é certo e o errado é errado, independente das consequências, independente do que aconteceria. Neemias tinha claramente o que era certo e o que era errado. E aí ele repreende o povo, ele mostra para o povo aonde estava a injustiça que eles estavam cometendo, aonde estava o erro deles ali naquele momento. E nós vemos que muitos ali se arrependem, colocam ali, se eu não me engano, eles colocam ali: quando ouviram essas palavras, os homens deixaram os escravos e os bens confiscados perante toda a congregação. Então, perante todo o povo, eles deixaram ali sapatos, roupas, né? Deixaram bens que foram confiscados de maneira irregular. E ali, alguns líderes da tribo de Efraim, eles pegaram, né? Pegaram aquelas coisas que haviam sido colocadas ali e vestiram os que estavam nus, os que tinham pouco, levaram comida, né? Neemias tirou do próprio bolso, né, ele e várias pessoas, dinheiro para tentar resgatar aqueles que haviam sido vendidos como escravo para pagãos. Várias pessoas foram libertas das suas dívidas. Então o povo realmente não ficou com birra porque Neemias mostrou o pecado deles. Não ficou magoado e virou as costas para Neemias. Pelo contrário, eles reconheceram o seu erro e ali se arrependeram e mudaram suas atitudes. Então olha só, como às vezes, se Neemias tivesse escolhido um outro caminho, passar aquele pano maroto para essas pessoas, quem sabe o que aconteceria? Talvez a reconstrução dos muros, né, a reconstrução de Jerusalém e do povo como nação talvez sofreria um grande atraso, porque Neemias estava sendo usado por Deus para aquela obra. E agora ele abre mão disso para não falar do erro de alguém que traz um benefício físico ali, financeiro para ele, para sua obra. Então, Deus escolheu certo Neemias. Neemias se deixou ser usado por Deus. Ele fez o que era correto e isso trouxe frutos, não só para ele, mas para aqueles que estavam fazendo o que era errado, que se arrependeram e mudaram as suas atitudes. Então olha só que interessante, né? E que legal, talvez se Neemias tivesse escolhido o outro caminho, o caminho que parece mais fácil, que não teria conflito, que não teria essa reprovação, talvez ele tivesse se perdido e os outros que estavam cometendo esse erro também ficassem perdidos, porque não escutariam ali a voz de Neemias chamando eles para os caminhos certos. Então Neemias não só manteve a sua integridade espiritual, manteve a sua integridade moral, mas também trouxe outros para ali o caminho correto, que eles haviam se perdido. Então olha que interessante. Mas não só isso, né? Como Neemias era um homem que se destacava realmente por tudo isso que a gente está comentando, ele se destacava pelos seus feitos, pela sua fé, né, pela sua fidelidade. Por isso, as nações vizinhas, os inimigos, queriam de todo jeito tirar a vida de Neemias ou prender ele, né, fazer alguma coisa para esse homem, porque senão vão reconstruir os muros, vão colocar os portões e Israel vai voltar a ser uma nação que a gente não vai mais tirar proveito deles, né? Porque as nações vizinhas ali estavam tirando proveito porque tinham livre acesso à cidade, a cidade ela era vulnerável. Então, por várias vezes eles convidam Neemias ali para fazer um acordo, para conversar. E Neemias ali, ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele é instruído ali por Deus para não ir, né? Que seria uma armadilha para continuar na sua missão, para não se desviar do foco. E ele se mantém. Os inimigos tentam trazer mentiras, né? Falam assim, você está tramando contra o rei, né? A gente está escutando que você ali quer causar uma rebelião e quer se tornar o rei dos judeus, quer se tornar o rei ali de Jerusalém.
e que por isso você está reconstruindo o muro, e a gente acredita porque tem pessoas falando que é verdade. Então, desce aqui, vamos conversar, vem até aqui a nossa terra para a gente conversar e entender isso, o que está acontecendo. Neemias não vai, ele percebe, ele manda só uma carta de volta falando assim, ó, é mentira, vocês sabem disso, eu tô aqui para reconstruir, para como realmente obreiro de Deus, né? Eu não tô aqui para benefício próprio. Então ele dá uma resposta de altura sem ir lá, porque ele sabia que ali seria uma armadilha, seria o ponto que ele não conseguiria mais voltar. Então ele se mantém firme no propósito e focado na missão. Ele não se deixa desviar. Os inimigos, vendo que não teriam como atrair Neemias para fora da cidade para fazer algo contra eles, o que eles bolam agora? Através do dinheiro. Eles compram alguns amigos próximos de Neemias, inclusive um que era bem próximo de Neemias e que tinha ali a confiança de Neemias, que agora eu não vou lembrar o nome. Cadê? Isso aqui, ó. O nome dele é Semaias, né? Semaias, ele tinha uma grande reputação aos olhos de Neemias. E Semaias, ele é usado, ele é comprado para fazer o quê? Ó, Neemias, ele fala assim, ó, os seus inimigos vão atacar aqui hoje a cidade. Os muros ainda não foram construídos por completo. A cidade ainda está muito vulnerável. Então faz o seguinte, ó, o templo naquela época, ele já havia sido reconstruído e tinha alguns muros, era um local mais protegido da cidade ali naquele momento. Então Semaias fala assim, ó, Neemias, vem comigo, a gente se encontra ali na casa de Deus, a gente se encontra no templo, fecha todas as portas, se tranca e fica em segurança ali. E outros amigos que também haviam sido comprados deram o mesmo conselho para Neemias. Falaram assim, não, é realmente Neemias, o inimigo vai vir essa noite, vamos lá, se esconde, protege, você é importante aqui, você que está liderando, vamos lá, vamos se esconder para que não aconteça nada aqui com você, para que a gente consiga depois retomar. Só que qual que é a grande armadilha aqui? Se Neemias tivesse aceitado a proposta de Semaias e de outros amigos ali, se ele tivesse realmente ido se esconder no templo, todo o discurso que ele havia feito até aquele momento cairia por terra. Porque a todo momento ele falava para o povo, confia no Senhor, é Deus que nos protege, é Deus que cuida de nós, Ele não falha, Ele não falta conosco, pode confiar. E aí ele não confia, e aí ele duvida do poder de Deus e vai se esconder como um menininho indefeso ali, com medo do bicho-papão? Não, né? Então o povo, se soubesse que ele tinha escondido na casa de Deus, se soubesse que ele estava ali com medo dos inimigos, todo o discurso, toda a oratória que Neemias havia feito e tudo aquilo que havia encorajado o povo seria jogado por terra. E todo o projeto de reconstrução talvez ali sofreria um grande abalo e uma grande derrota, um grande atraso, porque Neemias não havia confiado no poder de Deus. Mas Neemias, a gente sabe, ele vê além, né? E ele fala assim, ó, lá no verso 12 e 13 do capítulo 6, se eu não me engano, versos 12 e 13 do capítulo 6. Eu acho, tá? Vamos lá. Ele fala assim, ó, percebi que Deus não o tinha enviado, disse ele, e que tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado, que eram os reis das outras nações, para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então, olha só, né? No verso 11 ele ainda fala, ó, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Então ali ele permanece fiel, ele permanece íntegro em tudo aquilo que ele havia falado, né? E tanto é que ele motiva tanto o povo que os muros ali terminam de ser reconstruídos. Tanto é que haviam soldados que já podiam andar sobre os muros e ver os inimigos lá de cima dos muros. Os portões foram colocados. No verso 16 ele fala assim, ó, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra
havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então ali a obra foi concluída, os muros foram reconstruídos, as portas foram colocadas, graças à presença de Deus, graças ali a Deus ter usado homens de fé como foi Neemias, que não se deixou abater por ali um imprevisto, um obstáculo e pelas armadilhas de Satanás. Então olha que incrível foi. E olha como que, por mais que muitos, devido a casamento com famílias idólatras, né, a terem se casado com pessoas que eram próximas ali aos reis das nações vizinhas, tentassem de todo modo ali parar a obra, destruir a motivação de Neemias, a motivação do povo, mesmo assim, a obra continuou. Ali os muros foram reconstruídos. Agora Jerusalém tinha uma proteção das nações vizinhas e poderia retomar a sua vida como nação, a sua vida como povo de Deus e a sua vida espiritual com Deus. Então olha que incrível que foi. E né, toda essa parte da reconstrução, toda essa presença de Deus em cada passo. E ali depois também tem as festas que são feitas, né? Aí a gente vê, é quase realmente como a cena final de um filme, né? Que tudo dá certo. A gente vê Neemias com Esdras ali já um pouco mais idoso, né? Esdras que também foi um personagem importantíssimo na reconstrução de Jerusalém. A gente já falou um pouco sobre ele, se você ler também você vai ver como ele foi importante em cada etapa. Agora ele está ali mais idoso, ministrando, lendo o livro da lei. A gente vê que tem sacerdotes ali, Neemias está como governador, ali meio que à frente do povo, né? Não como rei, porque o rei eles ainda estavam sob o domínio da Síria, mas ali como um governador daquela região. E os levitas estavam ali, né, os sacerdotes levitas, e ali foram feitas as festas, né? Festa dos tabernáculos, das trombetas e o dia da expiação. E o livro da lei, ele era lido, né, para aquele povo. E quando esse livro da lei era lido, o povo começou a perceber todo o pecado, né, que os seus antepassados haviam feito, todo o afastamento que eles tiveram de Deus, e como isso acarretou nas consequências que vieram, o exílio, a destruição. E eles ficaram bem tristes, tá? Porque eles perceberam como que havia ali o povo pecado, sabe? Só que aí eles são encorajados por Neemias, por Esdras, falam assim, não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. Vamos comemorar, a cidade foi reconstruída, aqui estamos juntos novamente, né? Na Terra Prometida. Então eles começam a realmente entender todo o espírito, começam a enviar alimento para quem não tem, recursos para quem não tem, realmente vive ali um ambiente de fraternidade, de comunidade, do amor ao próximo e comemorando a reconstrução e restabelecendo também ali a aliança com Deus novamente, porque Deus viu que aquele povo, diferente dos seus antepassados, estava arrependido pelos seus pecados, estava arrependido pelas coisas más que eles haviam feito e que agora eles entendiam qual era o propósito de Deus para eles, para o povo, e ali eles estavam comemorando isso, né? Então olha, Neemias 9, versos 5 e 6 fala assim, ó, a multidão, fala assim, meio que assim, né, que a multidão estava reunida e com as mãos estendidas para o céu, e eles entoavam esse cântico, que está lá no verso 5 e o 6, fala assim, ó, bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, e os exércitos dos céus te adoram. Então eles estavam ali cantando, entoando cânticos, felizes, né, por tudo aquilo que estava acontecendo e todas as coisas ali que haviam sido restabelecidas. Então vamos lembrar, parte de construção, parte civil, muros reconstruídos, portões colocados, templo reconstruído, o básico da infraestrutura para eles serem um povo ali. Não só isso, mas também o povo como nação. Antes eles eram povos desgarrados, cada um vivendo no seu cantinho ali, sem ter um local para se ajuntar, sem ter um local para chamar de seu. E agora Jerusalém reconstruída, todas as tribos poderiam vir durante as festas para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ter um momento de comunhão com todos aqueles que pertenciam às 12 tribos, né? Todos eles agora se reuniam ali no mesmo local.
E não só isso, mas também a retomada da espiritualidade do povo. Porque, vamos ser sinceros, o povo estava tão afastado, tão apostatado de Deus, que eles não sabiam mais o que era certo e o que era errado. Eles pecavam sem saber que era pecado. E ali agora, o livro da lei foi lido durante todos os dias da festa, foi relembrado, foi ali gravado na mente e no coração deles. E isso trouxe uma renovação da aliança de Deus, isso trouxe uma renovação da sua fé e uma renovação do povo de Deus como nação eleita ali. Então olha como que Neemias e Esdras trouxeram ali toda a reconstrução. E não só isso, mas Zacarias também atrás, Jeroboão também, né, no primeiro momento. Cada um ali tendo seu papel, cada um fazendo seu trabalho, focado na missão, focados cada um no seu trabalho, na sua missão individual e também no coletivo, para que o povo pudesse retomar esses 3 pontos importantes. O ponto de infraestrutura, para eles se tornarem uma nação, o povo nação com suas leis, seus princípios ali, com, é claro, sob o domínio da Medo-Persa, por consequência do seu afastamento, mas agora com mais liberdade realmente, e a reconstrução da sua fé, a retomada da sua fé como povo escolhido de Deus. Então olha como que foi importante, olha como que Deus ali, a todo momento, expressa a sua misericórdia, trazendo o povo de volta, trazendo essa alegria de volta para o povo e fazendo com que o povo, mais uma vez, estivesse em casa. Então é isso aí, pessoal. As lições foram hoje. Eu sei que ficou bastante assunto, amanhã também vai ser um pouquinho condensado, mas para a gente finalizar esse Antigo Testamento, né? Nos últimos dias não tiveram algumas lives, por isso que agora a gente tá correndo um pouquinho, mas é o finalzinho, tá? É ali a cena pós-crédito quase do Antigo Testamento, ali onde tudo dá certo, as coisas estão fluindo, né? É o partir pro felizes para sempre, a gente sabe que não é, mas tá quase lá. E é isso aí. Então as lições que nós tiramos foca na missão. Independente do que acontecer, independente de como o inimigo quiser distrair você, foque na missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? Foca nisso, não perca de vista isso e saiba que Deus vai estar te abençoando a todo momento. Vai estar guiando você e direcionando você para o caminho certo. Se você se colocar aos pés dele, se você se colocar inteiramente sob as mãos dele, ele vai dirigir você pelo caminho correto. Não se distraia com as coisas ao redor. Se você tem um objetivo, foco na missão. Segundo cuidado com o que é comum, os costumes desse mundo, porque afinal o povo estava tão acostumado a ver outras nações tirando proveito que para eles ficaram normais. Então cuidado com a sua moral, com o que é certo, o que é errado. Porque não é porque todo mundo faz que algo de errado começa a ser certo. Não é porque ninguém faz que algo certo passa a ser errado. Você tem que ser bem firme com a sua moral. O que é certo, o que é errado. Não negocie a sua moral. Não negocie os seus princípios. Porque isso daí só traz prejuízos e só traz consequências horríveis. E saiba que o plano de Deus é que cada um de nós possa restabelecer a confiança nele, a fé nele, e ele está sempre de braços abertos para que, independente de quão afastado nós estejamos, de quão longe nós fomos, nós sempre temos a chance de voltar, de nos arrepender e nos restabelecer como os filhos de Deus. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, e eu vejo você amanhã para mais uma live aqui, onde vamos realmente fechar o livro Profetas e Reis, né? Quem está falando aqui, quem está lendo na série do conflito. Então Os Ungidos, né? Tá ao contrário, porque a câmera é frontal, então muda mesmo. Mas é esse livro aqui da série Conflito, é o segundo livro que a gente já está finalizando. Então já foram 2 livros. Se você está lendo comigo, você já leu 2 livros esse ano. E vamos partir para um terceiro. Amanhã a gente finaliza esse livro e já vai partir ali que vai para o Novo Testamento. E ali falar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você esteja gostando dessa série, dessas lives, que você esteja gostando desse conteúdo. E qualquer sugestão, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo que eu leio e retorno para você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima live.